Olá, seja muito bem-vindo à RDTV. A gente conversa hoje com o Humberto Tobé, que é coordenador da Macro PT ABC, a coordenação do partido aqui na nossa região, para falar um pouquinho sobre o PED, o processo aí de eleição direta que vai acontecer no final do ano, e também os preparativos do partido para as eleições de 2014. Humberto, obrigado por nos atender, obrigado por dispor desse tempo, e é um prazer te receber aqui na sede da RDTV. Legal, Clébio, obrigado pelo convite ao RD, jornal que eu acesso todos os dias pela internet, toda semana pego impresso e sempre que posso estou navegando no canal do YouTube lá para saber quem são os entrevistados. Muito bem. Sempre eu ficava me perguntando, né, quando ia chegar a minha vez. E chegou, não é? Chegou, né? E é por isso que eu queria também deixar uma saudação aí para os internautas aí, deixar um grande abraço aí para todo mundo. Aliás, a primeira de algumas que a gente vai conversar ainda durante esse processo até as eleições do ano que vem. Humberto, falando em eleições, acho que é importante a gente fazer um balanço do que foram as eleições aí anteriores, municipais, porque o PT, de certa forma, conseguiu realizar um sonho, digamos assim, de retomar a prefeitura de Santo André, mas ao mesmo tempo perdeu a prefeitura de Diadema num processo bastante complexo, porque afinal de contas o PT já administrava a cidade ali por algumas décadas, né? Como é que você avalia esse processo? Onde que foi o erro em Diadema? O êxito em Santo André deve-se exatamente a quê? E quais são os passos para tentar remediar a situação em Diadema, que tem um partido hoje numa situação bem parecida do que Santo André viveu, né? Na verdade, o processo da eleição municipal no ano passado, a pauta na cabeça do eleitor, né, o tema que tocou o eleitor foi uma pauta do dia a dia na cidade. Então, foram os problemas da saúde, da infraestrutura, da manutenção, da educação. E se a gente olhar no conjunto geral, a população tomou a iniciativa de votar pela renovação, né? Então, se a gente olhar, não é só, lógico que nós vamos discutir o PT da região, mas em São Caetano, né, não foi o resultado eleitoral, também não foi do grupo governista, Ribeirão Pires, a mesma coisa. Com exceção de São Bernardo, que o Marinho fez um governo de transformação da cidade, né? Hoje é incomparável, eu costumo falar que o Marinho ele cumpriu 150% do programa de governo dele. Ele fez até mais do que se comprometeu com a população no período eleitoral. E Diadema, na verdade que nós fomos para a reeleição na região, e Rio Grande da Serra, que o prefeito Kiko fez o seu sucessor. Então, quando a gente olha o mapa na região, o eleitor ele votou pela mudança, né? Isso prejudicou a nossa candidatura, que era a candidatura do Mário Reale, que também vinha fazendo um bom governo, era um governo bem avaliado, mas a cabeça do eleitor optou pela mudança, né? E hoje a gente começa já a perceber, né, que o prefeito tem tomado medidas bastante complicadas na cidade e já vem sendo alvos de críticas. E Santo André foi a mesma coisa, né? Quando a gente olha aí o PT retomando a prefeitura da cidade, mas o eleitor votou pela mudança, né? Então, e o PT em Santo André tem uma tradição, né? Tem estrutura partidária, tem uma militância aguerrida. A candidatura do Grana foi consolidada por meio de um processo de unidade interna, muito diferente de 2008, né? E isso tudo fez com que a gente chegasse em Santo André com a candidatura do Grana bem posicionada e ao mesmo tempo competitiva. Quem nos ajudou muito foi o ex-prefeito, né, o Aidan, que quando a população, o eleitor, fez o balanço das realizações do governo dele, não teve dúvidas em votar no PT. E isso já aponta, né, para 2014. Quando você fala nessa questão de união do partido em Santo André, a gente percebe que Santo André enfrentou um grande desafio de reorganizar o partido para enfrentar essas eleições. Em Diadema, você acredita que vai ser necessário um trabalho de reagrupamento tanto quanto aconteceu em Santo André? Como é que vocês vislumbram, como coordenação regional, esse processo? Já está num processo de diálogo interno. Tá. Né? Ontem nós tivemos uma reunião até na cidade de Santo André, e estava lá o presidente do PT, o Josa, que também é vereador, e conversamos um pouco sobre a conjuntura da cidade. É natural que todo mundo, quem ganha a eleição comemora e quem perde avalia. E o PT de Diadema está numa etapa de avaliação, onde nós erramos, o que nós fizemos, onde a gente podia ter ousado um pouquinho mais, né? O que faltou para a gente, em Diadema, consolidar a reeleição do nosso prefeito Mário Reale. Então, esse período ainda é um período de avaliação, né? Agora, é natural
porque nós temos grandes lideranças lá. Nós temos uma bancada de vereadores, temos história na cidade, Diadema é um celeiro de liderança. Se a gente olhar o Felipe, Diadema dá até o privilégio de emprestar um dos seus quadros para que o nosso prefeito Haddad possa tocar a Prefeitura de São Paulo. Então, vai ser um processo natural. A unidade do PT de Diadema, ela vai passar muito pelo PED, agora, que está aí, e depois por 2014. Né? Então, a partir da eleição de 2014 é quando a gente vai projetar qual é o tamanho da unidade interna que nós vamos para a disputa em 2016. Tem a questão de São Caetano, que sempre foi um tabu, Topé. Todo mundo sempre dizendo o seguinte, São Caetano não tem uma vocação, digamos assim, para o PT. Como é que vocês avaliam isso? É um desafio? Como é que vocês pretendem levar um prefeito a administrar aquela cidade? Na verdade, assim, o PT, cada cidade ele tem mesmo uma forma de dialogar com a população a partir do conjunto dos seus quadros. São Caetano não é diferente. São Caetano, eu até avalio que não tem uma rejeição ao PT enquanto organização partidária, porque o PT sempre teve uma grande votação lá. Tivemos também grandes quadros, né? O Ivan Valente, quando foi eleito deputado federal, foi pelo PT, depois muda de partido. O próprio, que hoje é presidente do SESI, como é o nome dele? Jair Meneghelli, é isso mesmo, Jair Meneghelli também foi deputado, sempre teve sua base eleitoral. O Hamilton Lacerda sempre teve grandes votações na cidade. O que acontece é que o perfil da cidade de São Caetano é um perfil governista. Então, sempre quem esteve no poder foi fazendo seus sucessores. Né? E com a eleição, a última eleição municipal, ela já... não podemos falar que o Paulo Pinheiro era uma ruptura. Né? Não era. Era... dentro daquele campo governista, né, uma pessoa que ousou em lançar sua candidatura. O PT em São Caetano tem se organizado, tem preparado, tem participado de atividades lá na cidade, e o que a gente tem percebido é que nós estamos muito próximo do governo do Paulo Pinheiro, né, por meio da bancada do nosso vereador lá, o Pio, mas também por meio da direção do PT. O fato do Paulo Pinheiro ser do PMDB e o PMDB ser parceiro de chapa da gente em âmbito nacional, isso traz uma proximidade grande, diálogo, né? Muito positivo para que a gente possa aproximar. E quem ganha com isso é a população de São Caetano, porque o prefeito Paulo Pinheiro tem as suas ações e o seu programa de governo, mas que se consolidar, e estamos muito próximo de participar de uma forma mais ativa do governo Paulo Pinheiro. Eu tenho participado de algumas reuniões e tenho percebido que é muito possível ter o peso do governo federal na cidade com o PT ajudando. E aí quem vai ganhar é a população de São Caetano. Eu tenho falado, Kleber, que quando a população de São Caetano, a gente tiver a oportunidade de colocar gestores no governo, para poder mostrar qual é a marca, como é que o PT trabalha, com os mecanismos de participação popular, com os mecanismos da transparência no serviço público, São Caetano vai multiplicar 1000 vezes, principalmente a questão das políticas públicas. Então é muito possível que o PT, até o ano que vem, até a eleição nacional, esteja muito mais próximo do Paulo Pinheiro. O PT começa a se preparar agora para as eleições do ano que vem, que vão eleger aí deputados, senadores, governadores e o próximo presidente, quiçá, como vocês esperam, a reeleição da presidenta Dilma. Esse processo de organização e estruturação do partido é muito interessante, porque tem o PED, o processo de eleição direta, e a gente percebe a movimentação com algumas chapas, enfim, em cada cidade. Como é que vocês estão trabalhando isso, Tobé? Porque a gente conversou já aqui com o Zé Ferreira, também com o Luiz Turco, e eles tentam, em suas respectivas cidades, organizar para que haja um consenso numa chapa única, um único presidente também. Vocês buscam isso? Como é que estão essas conversas? Na verdade, o PT é um partido que a gente sempre está na vanguarda, principalmente na questão da organização partidária. Eu tenho falado que qualquer filiado pode disputar qualquer cargo dentro do PT, porque o voto, o processo de eleição direta, que é o PED, é isso mesmo. São 51 mil filiados e filiadas que têm o seu direito de votar e ser votado. Claro, desde que participe das etapas que o Estatuto obriga. Então o filiado tem que participar de pelo menos uma atividade
interna do partido, tem que contribuir financeiramente com o partido, tem que, agora nós estamos com a campanha da reforma política, tem que ir para a rua defender a nossa plataforma que foi tirada no Congresso anterior, no Congresso Nacional do PT. Então, esse filiado ou essa filiada que cumprir com essas resoluções pode disputar qualquer cargo. Essa é a maior riqueza do PT, Cleber. Então, é natural. O que nós temos que ousar, e o Luiz Turco outro dia me falou isso e é verdade, o que nós temos que ter é unidade política na ação do partido. Não necessariamente com uma chapa única, quer dizer que o PT naquela cidade ou em qualquer outro lugar no estado ou nacional está unido. Você pode ter uma chapa única e uma briga dentro da burocracia que acaba contaminando a disputa interna. Agora, nós podemos ter várias chapas, mas nós sabendo onde o partido quer chegar, né? Se a gente olhar como foi o processo de eleição direta, como exemplo, Santo André, no PED em 2009, foram 12 chapas, né? E 6 ou 7 candidatos a presidente, né? Hoje a gente caminha para uma calmaria no PT de Santo André, né? O Luiz Turco tem conduzido muito bem o PT na cidade. Agora, se tiver muitas chapas, é bom para o debate, é bom para o filiado, é bom para a filiada, porque ela vai ter mais opções de participar, de debater e contribuir. Então, no PED, a organização partidária e a organização de chapas não necessariamente é um entrave. Agora, é muito legal, e aí quem está nos assistindo saber, que o filiado tem algumas etapas, e até aproveito, porque nós estamos num período de busca de novos filiados. Até algo importante dizer, né? O PT vive fazendo algumas campanhas de filiação, isso talvez seja algo que vocês vão promover agora, pensando no PED, inclusive. Muito bem. O novo filiado ou a nova filiada que vai participar agora, ele não tem direito a votar no PED. Então, porque aquele filiado não pode. Não, porque o filiado que vota no PED no dia 10 de novembro é o filiado que entregou a sua ficha de filiação até o dia 10 de novembro do ano anterior. Então, Entendi. A gente tem uma estabilidade para que não mude os números, para que não tenha uma campanha de filiação em massa nas vésperas do processo eleitoral. Então, esse novo filiado, ele pode se engajar nas campanhas do PT. Então, nós estamos participando de 2 debates. O da reforma política, né, que o PT tem uma resolução, tem posição política sobre ela, que é a questão da fidelidade partidária, do voto em lista e do financiamento público de campanha, e a questão da regulamentação da mídia, que tem sido muito puxado pela CUT, mas que o PT também está junto. Então, o filiado, a partir do momento que ele se filiar, ele já pode ser um agente mobilizador dessas 2 campanhas nacional. Além disso, tem as etapas de formação política. Então, no próximo dia 14, sexta-feira agora, Santo André vai fazer o debate da reforma política e é uma atividade que ela conta para que aquele filiado possa se formar, né? Então já conta para que o filiado tenha direito ao voto. E o que é mais interessante, que vai ser no dia 14, às 19 horas, no Clube de Portugal, né? Terá a presença de figuras ilustres do PT, mas também já está convidado e confirmado o presidente da OAB de Santo André, Dr. Picarelli. E para que a gente possa ouvir também o que a sociedade civil pensa da reforma política, né? O PT não é uma caixinha que discute só internamente, mas a gente busca, a partir dos parceiros e atores, repercutir e convencer o maior número de pessoas sobre o nosso programa. Tobias, já que você falou nessa questão das discussões da reforma política, a gente vê que Santo André já se mobiliza com esse encontro agora na sexta-feira. Como é que está esse debate nas demais cidades? Como é que a macro do PT aqui na região tem feito esse debate? Na verdade, todas as cidades, os 7 diretórios já têm feito essa ação, porque é uma regra do Diretório Nacional. No mínimo, cada diretório municipal tem que organizar 6 grandes atividades, né? E com a abertura que seja para filiados ou simpatizantes, né? Então, São Bernardo já fez esse debate. São Bernardo tem feito também importantes debates sobre a questão da redução da maioridade penal, tem feito debates sobre a questão da política de gênero. Então, se a gente olhar os diretórios municipais, todos estão muito ativos, né? O PT de Rio Grande da Serra, no último final de semana, fez o seu planejamento. O PT de Ribeirão Pires lançou o seu jornal agora, coisa de 10, 15 dias.
Então, o PT na região, ele está preparado para acolher muito bem e o filiado e a nova filiada, mas também de provocar o debate na sociedade. O debate da reforma política vai ser feito, então, até o mês de novembro, né? Até o dia 10 de novembro. No próximo dia 22, por exemplo, nós vamos aqui na região receber a caravana da Macro ABC, que é uma caravana estadual, então nós vamos receber deputados federais, deputados estaduais, ministros, os candidatos a presidente estadual do PT, muito possível que venha o Emídio, por enquanto é o único candidato que está colocado. Todos os candidatos a presidentes municipais acabam mobilizando os seus apoiadores nas cidades para fazer com que essa atividade do dia 22, dessa caravana estadual, seja um sucesso. Então, isso mostra a organização, né? Então, se a gente olhar, dia 14 tem uma atividade do tamanho que é o tema da reforma política. Dia 22 tem um debate sobre a conjuntura regional, estadual e nacional. Essa atividade da conjuntura regional, estadual e nacional vai contar com a presença dos prefeitos da região. Então também é uma oportunidade para que o filiado e a filiada possa palpitar, opinar, saber o que está acontecendo na discussão da composição política de cada governo e a partir daí buscar também nesse núcleo de formadores de opinião que o PT tem na região, tirar ações aí para que a gente possa repercutir em toda a região. Falar um pouquinho de eleições agora para o ano que vem, principalmente no que diz respeito aos candidatos a deputados estaduais e federais, porque a gente tem visto aí, São Bernardo, por exemplo, tem 3 potenciais candidatos, Zé Ferreira, Cobarba, Ana do Carmo, Santo André, Luiz Turco, outros nomes que se constroem. Como é que tem sido feito o trabalho para que vocês não tenham um excedente de candidatos e depois não consigam eleger um número satisfatório para que o partido tenha a governabilidade, inclusive dependendo de quem também se pretende lançar para o governo do estado, que é outra coisa que a gente vai conversar daqui a pouco, né? Teve uma atividade há uns 20 dias, um mês, o prefeito Luiz Marinho falou assim, olha, as candidaturas da região nós temos que fazer o cálculo, tem que ser feita pela calculadora. Então o PT, ele tem um teto eleitoral na região. Santo André nós temos aí, para chapa proporcional, gira em torno de 120 mil votos. Então o PT, somados os votos de legenda e os votos dos candidatos do PT que vem na cidade buscar, chega em 120 mil votos. Então não adianta a gente ter 50 candidatos a deputado, ou federal ou estadual, porque vai fracionar 120 mil votos para 50 candidatos. Então, porque aquele voto tradicional está nesse universo, não tem jeito, Cleber. Então, quando o prefeito Marinho ele sinaliza que é importante usar a calculadora como um instrumento de potencializar a vitória política dos nossos deputados, ele tem razão. Aí o que nós precisamos fazer? Que cada diretório municipal debata exaustivamente para que a gente possa ter um grande número de deputados da bancada do PT na região, né? Tenho falado que está sobrando deputado estadual no PT do ABC e está faltando deputado federal, né? Se a gente olhar esse universo dos deputados federais, tenho certeza que o nosso deputado Vicentinho, o Cirac, Mauá sinaliza em ter um deputado federal, muito possível que seja o Elcio de novo, terão grandes chances de se eleger, porque nós temos um potencial eleitoral muito grande na região e temos poucos candidatos. Então ele acaba fracionando. Agora, a lição de casa, onde nós temos o governo, é que os pleiteantes dialoguem com os governos municipais, com os nossos prefeitos, e onde nós não temos governo, que dialogue internamente no partido. Mais importante do que ter candidatos ou candidatas é ter deputados eleitos. A gente tem falado muito desses 3 candidatos, Zé Ferreira, Ana do Carmo e Barba, por exemplo, em São Bernardo, e o Zé Ferreira disse, inclusive, aqui numa entrevista com a gente, que é possível eleger esses 3. De Diadema, bom, quero saber em primeiro lugar, realmente é possível São Bernardo conseguir eleger com tranquilidade esses 3 na tua visão como coordenador da Macro PT? E também Diadema, Mauá, como é que se conversa isso? Quem são os nomes das cidades? Ou eles vão fechar com o restante da região? Como é que está isso? Para estadual isso. Para estadual. Bom, primeiro que todo candidato, quando veste a roupa, o uniforme de candidato, está eleito. Senão a pessoa não sai candidato. É isso? Então é natural a gente ouvir dos pleiteantes
quando faz o cálculo, fala, não, eu estou eleito, não vou prejudicar o outro, essa coisa toda. Acho que São Bernardo tem um potencial. O prefeito Marinho teve uma excelente votação, é um governo bem avaliado, o governo do prefeito Marinho projeta o nome do Marinho para ser hoje já é uma das grandes lideranças do PT no estado e no Brasil, né? Então, nós não podemos desvalorizar achando que não é possível que o PT não eleja 3 deputados. Agora, o governo do Marinho, do prefeito Marinho, é um governo de coalizão, tem que combinar com os aliados. Os aliados terão candidaturas, então não dá para o PT sozinho querer ocupar a pauta da eleição de 2014. Por isso que a gente sempre tem pedido prudência para os candidatos a deputados estaduais lá em São Bernardo. Fazer a conta. Fez a conta. É possível eleger? Então vamos para a rua. Agora, o que não dá é para ter muitos candidatos e inviabilizar a candidatura do outro. Sobre a questão das candidaturas na região, está muito cedo. Está muito cedo. Agora as pessoas têm colocado o nome justamente para ver como é que os grupos recebem, como é que é possível dialogar na sua cidade, potencializar a sua liderança. E isso é legítimo, não tem problema. Agora, para aquele companheiro ou aquela companheira que quer ser candidato a deputado em 2014, tem que trabalhar na sua cidade, no seu diretório municipal, na região, ter uma representatividade que potencialize a sua candidatura. Então eu costumo falar que o PED é um bom termômetro para que essas pessoas que têm colocado o seu nome na disputa possa ter uma proporção ainda maior. Tudo bem, para a gente encerrar, falar um pouquinho sobre o cenário estadual e também o federal. Estadual, o desafio do PT é muito grande, né? Porque o governador Geraldo Alckmin saiu, inclusive, recentemente, uma pesquisa sobre aprovação. Apesar de toda a dificuldade que ele vem enfrentando no governo, ele até que tem uma aprovação bastante razoável. Como é que o PT pretende encarar? Ainda não há uma definição, né? Existe toda aquela história do decadente ministro da Educação dizer que não é candidato, mas o ex-presidente Lula disse que essa conversa ainda não está definida. E, por outro lado, na região a gente tem alguém que desponta com uma grande possibilidade de ser um candidato, embora não queira falar muito sobre o assunto, que é o prefeito Luiz Marinho. Como é que você vê isso fazendo parte dessa coordenação regional? Primeiro que o Marinho, sem dúvidas, é hoje uma grande liderança. Então, o Marinho está credenciado. Aquilo que o Marinho, quando o Marinho, nosso prefeito de São Bernardo, sinalizar que vai para uma disputa, ele vai contar com o apoio e a simpatia não só com os militantes do ABC, mas hoje é uma referência no Estado. Então, por isso que o Marinho é o maior patrimônio que o PT do ABC tem. E nós não vamos colocar em risco o nosso projeto, nem em São Bernardo, nem na região e nem no governo do Estado de São Paulo. Por isso que o Marinho tem falado, olha, eu não sou candidato, já falei que não sou candidato, agora quero acompanhar os debates. E é natural que o Marinho faça isso, né? Hoje ele tem despontado e tem participado de todas as principais articulações do PT e fora dele, né? Agora, o governo Alckmin vai muito mal. Eu tenho visto algumas pesquisas qualitativas, a população ela avalia o papel do governo do Estado em 2 ou 3 grandes áreas, que é a questão da mobilidade, trânsito, trem, metrô, essa coisa que interrelaciona com as cidades, então a questão da mobilidade, o tema da segurança pública, mesma coisa, a população sabe que a Polícia Militar, Civil, tem uma interferência muito forte do governo do Estado, e a questão da educação. Eu estou dando 3 exemplos que nas pesquisas qualitativas a população fala, governo do Estado segurança é governo do Estado. A escola estadual lá do ensino médio é governo do Estado, né? O trem, quando a linha amarela para, a linha rubi para, é o governo do Estado. Então a população tem claro isso, né? Se a gente pegar esses 3 itens, vai muito mal, né? Então o governo Alckmin está passando por um problema de desgaste ao longo dos anos de governo dos tucanos em São Paulo. Ao mesmo tempo vem perdendo aliados, né? Então quando a gente vê o Afif se afastando do cenário da disputa em São Paulo, se aproximando do governo do PT, da presidenta Dilma. Quando a gente olha o Kassab vislumbrando uma candidatura até ao governo do Estado de São Paulo,
a gente percebe que a disputa está do outro lado. E aí o PT, Cleber, nós temos duas coisas. Primeiro, ter a garantia que a tarefa número 1 é a reeleição da presidenta Dilma. Então, o PT do Brasil inteiro está mobilizado para que tenha a reeleição da presidenta Dilma. Aí vem a costura dos palanques estaduais. E aí o PT em São Paulo está numa posição confortável. Nós podemos ter o ministro Mercadante como candidato, mesmo ele falando que abriu mão da sua candidatura. Nós temos um quadro como Mercadante, podemos repetir mais uma vez a candidatura, né? Temos um quadro que vem disputando, que é o ministro Padilha, Alexandre Padilha, que na qualitativa é impressionante isso, né? Mas o problema da saúde é do prefeito, né? Então, quando a gente olha o Padilha, a gente mesmo avaliando o cenário da disputa, o Padilha ele é muito bem visto, tem sido um ministro presente não só na região, mas um ministro da saúde que tem trabalhado muito pelo estado de São Paulo. Até as cidades menores, outro dia Borá, o menor município do estado de São Paulo, tem programas e ações do governo federal que o Padilha tem ido inaugurar, participar de atividades e fiscalizando. Então acho que o Padilha também é um bom candidato. E se a gente olhar o conjunto dos outros nomes colocados, é muito possível que o PT venha com uma candidatura muito forte. Além disso, tem a candidatura do Paulo Scaff, do PMDB, que também acaba atrapalhando a disputa, principalmente muito mais do lado dos tucanos. Porque o PMDB no estado de São Paulo, ele está nas pequenas cidades, pequenas e médias cidades. Essas pequenas e médias cidades, tradicionalmente, sempre foram com os governos do PSDB, né? E com a candidatura do PMDB em São Paulo, acaba embaralhando. Então, o que eu posso falar para você e para os internautas que estão nos assistindo aí já há mais de 20 minutos, é que a eleição do governo do estado de São Paulo terá 2 turnos. Isso eu não tenho dúvida. E que vamos trabalhar muito para que a gente eleja a Dilma em São Paulo no primeiro turno, né? Aquela história de falar que a Dilma tem que ganhar de pouquinho, tem que perder de pouquinho em São Paulo, isso aí nós temos que tirar do nosso discurso se nós queremos ganhar o governo do estado. E aí, elegendo a Dilma em São Paulo no primeiro e no segundo turno, a conquista do governo do estado de São Paulo vai ser a consequência positiva de colocar São Paulo crescendo junto com o Brasil, né? A gente vê a Dilma desonerando tarifas para o transporte público e o governo do estado de São Paulo não baixa, né? A gente vê a Dilma tomando medidas para baixar o custo da energia elétrica, o governo do estado de São Paulo, na verdade, foi contra. São Paulo, Minas e Paraná. Então, o estado de São Paulo vem fazendo disputa política o tempo todo com os principais programas do governo federal. E quando a gente olha para a capital, né, hoje o governo Alckmin joga até um pouco na confusão o problema do aumento da criminalidade para o colo do prefeito Haddad, né? Então eu tenho plenas convicções que os tucanos eles vão para as eleições do ano que vem muito fragilizado, a população tem percebido o aumento da criminalidade e da violência, está instaurado um ambiente que as polícias não estão dando conta do recado, está faltando gestão, está faltando administração pública para a questão da violência e ao mesmo tempo a população, eu não tenho dúvida que vai fazer um comparativo. E se comparar, vai ver o que o Lula fez pelo Brasil, o que a Dilma vem fazendo. Eu não tenho dúvidas que se colocar São Paulo no eixo do Brasil, São Paulo vai crescer ainda mais. Tá certo, Tobé. Muito obrigado pela disposição em nos atender, esse tempo de conversa, e certamente você vai acompanhar com a gente todo esse processo do PED, que a gente vai acompanhar, esses debates também acerca da reforma política e das eleições do ano que vem. Vamos ver como é que vai ser, de certa forma, o comportamento dos eleitores diante dos candidatos que o PT deve lançar a deputados estaduais e federais pela região. Eu agradeço o convite, agradeço a direção do Repórter Diário, o RD, não é isso? E agradeço principalmente a você, Kleber, e estou à disposição do jornal, à disposição dos internautas aí que estão nos assistindo. A Macro ABC tem um site por meio onde a gente divulga as ações do PT da região, que é macroabc.com.br. Então, se você quer saber um pouco mais aí do que está acontecendo do PT na região, só acessar o nosso site. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado mais uma vez e obrigado a você que nos acompanhou. Lembrando que outras entrevistas também estão à sua disposição em nosso site, repórterdiario.com.br.